Ok, como nós tínhamos combinado, estamos de volta para iniciar os nossos estudos agora diretamente nos livros do Novo Testamento, os Evangelhos. E o nosso primeiro livro que nós vamos abordar aqui é o Evangelho segundo Mateus. Quem era esse Mateus? Como é que nós sabemos? O livro, propriamente dito, o Evangelho de Mateus, ele não menciona o seu autor pelo nome. Mas os pais da igreja primitiva, a grande parte da tradição, teólogos e historiadores, e a tradição em si de renome atribui esse livro ao próprio Mateus. E quem era esse Mateus então? Segundo o que nós vemos, ele era um dos 12 apóstolos e ele era publicano. Ele era chamado de Levi e também de Mateus. Levi e Mateus se referem à mesma pessoa e ele era coletor, cobrador de impostos do governo romano. Se os irmãos quiserem verificar melhor, os irmãos podem pegar a referência de Mateus 9, versículo 9 e a referência de Lucas 5, 27. Nessas passagens vão ser apresentados aí sobre Mateus como o autor dos livros, vai ser apresentado quem é esse Mateus. Mas qual é o tema então do livro de Mateus? Em Mateus nós vemos que Jesus ele é apresentado como sendo o rei que era tanto prometido, o rei dos judeus, aquele que viria reinar, que é prometido no Antigo Testamento, e ele é apresentado dessa forma. Tanto que a palavra rei, reino, ela é apresentada muitas vezes no livro de Mateus. Por quê? Porque Mateus ele se dirige em particular ao povo judeu. E quando nós observamos essas características, nós vemos que diversas citações do Antigo Testamento é usada aqui no livro de Mateus. Por exemplo, são pelo menos 60 citações do Antigo Testamento no livro de Mateus. Por quê? Porque quando ele menciona essas palavras, ou seja, uma pessoa que fala aos judeus, ele tem que apresentar algumas características que demonstram que Jesus realmente era o Messias. O livro de Mateus ele começa com a genealogia e ela é apresentada buscando a genealogia na família de José. Uma outra questão que nos revela de que esse livro foi escrito aos judeus é a ausência de explicações dos costumes judaicos. Isso demonstra que o povo que estava recebendo esse escrito, essa mensagem, estava familiarizado com os termos ali apresentados. Mas então vamos dar prosseguimento e vamos ver o conteúdo que é tratado no livro de Mateus. O conteúdo de Mateus ele é dividido em 5 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, fala sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. A segunda parte fala sobre o ministério, sobre as credenciais, sobre o que o Messias veio fazer, o ministério do Messias. E vem também do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 23, versículo 39, nós temos a reivindicação, ou seja, apresentando Jesus, se mostrando que ele é o Messias. E já caminhando para a parte final, do capítulo 24 ao 27, nós temos o sacrifício ou morte do Messias. E por fim, no capítulo 28, nós temos então apresentado o triunfo do Messias. Nós vamos discorrer rapidamente sobre cada um desse tópico. A vinda do Messias é apresentado no começo do livro de Mateus. A vinda de Jesus, no capítulo 1 é apresentado a sua genealogia, e logo em seguida nós temos uma narrativa que fala sobre os magos que vieram visitar Jesus. E aqui cabe uma explicação interessante, porque nós costumamos nos referir, grande parte do povo, esses magos como sendo os reis magos, os 3 reis magos. E na verdade, segundo a palavra, nós não temos esse esclarecimento de que esses magos eles eram reis, porque no livro fala que uns magos vinham do Oriente. Tudo indica que eles eram astrólogos, estudavam os astros. Isso não é objeto do nosso estudo, mas o que nós vemos aqui
é justamente isso, o nascimento de Jesus. Logo após também Jesus ele sendo batizado por João Batista, e aí surge uma outra pergunta. Por que Jesus teria que ser batizado por João Batista? Ele não era Deus? E é explicado no próprio livro de Mateus. E isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse todo o chamado de Jesus. E logo em seguida ele é levado ao deserto para ser tentado, fato narrado no capítulo 4. Uma outra parte do conteúdo que se fala no livro de Mateus é o ministério de Jesus. Ele já começa o seu ministério após ele ser batizado e ser tentado, e isso está em Mateus 4 até o capítulo 16 é tratado sobre o seu ministério, aquilo que ele veio fazer. Nessa sessão nós vemos Jesus apresentando, digamos assim, a sua plataforma, ele explicando sobre as bem-aventuranças, falando sobre as características daqueles que devem pertencer ao reino dos céus. E já caminhando também para um outro conteúdo, lembrando que nós estamos fazendo uma visão, um voo panorâmico sobre o livro de Mateus, nós vemos que a partir do capítulo 6 até o capítulo 23, nós vemos ele apresentando a sua reivindicação, digamos assim, ele se revelando como o Messias. E isso é objeto de uma pergunta que ele faz, que ele se dirige aos seus discípulos, até Pedro mesmo, ele perguntou: o que os homens, o que o povo diz que eu sou? E Pedro, ele teve a resposta mais sábia, né? Ele disse que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. E ali ele revela realmente o que ele é, quem ele é, que era o Messias. E aí, já caminhando para a nossa parte final dessa visão panorâmica no livro de Mateus, nós temos o sacrifício. Jesus ele veio, e é interessante que o povo judeu ele esperava um rei que fosse um dominador, que dominasse o Império Romano, que colocasse os judeus no topo, dominando, governando. E agora vem esse rei que ele se entrega a si mesmo, ele morre, ele é crucificado. Mas o que nós temos aqui é justamente isso: Jesus Cristo, o Messias, ele sendo sacrificado, crucificado em favor dos nossos pecados. E por fim, para finalizar o conteúdo do livro de Mateus, no capítulo 28, nós temos o triunfo do Messias. Como é o triunfo do Messias? Ele morre, ele ressuscita e ele é levado aos céus. E aqui, para poder finalizar, eu quero ler o versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, que reflete exatamente isso, dizendo assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui, esse versículo ele serve para fechar o conteúdo do livro de Mateus. E para a nossa aplicação, eu quero trazer o seguinte: no livro de Mateus é revelado Cristo como o Salvador, como o Rei dos judeus e como Salvador de toda a humanidade. E o que nós temos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, é que a morte de Jesus, ela trouxe purificação, remissão dos nossos pecados e a possibilidade que nós temos de nos ligar novamente a Deus. E a sua ressurreição traz para a humanidade a certeza de que nós também teremos a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, ok? E aqui fica esse vídeo, esse esclarecimento dessa lição do livro de Mateus. E para poder melhor fixar, eu sugiro a vocês, estudantes, que leiam os livros. Leiam o livro de Mateus e leiam o livro de Marcos, Lucas e João, que nós estaremos abordando, e observando essa divisão que foi proposta aqui pelo material didático do nosso seminário, que nós observarmos esse conteúdo, será muito mais fácil a nossa compreensão, a nossa assimilação do conteúdo que é apresentado no livro. Tá ok? Que Deus abençoe e fique com Deus até a nossa próxima aula.